Hoje eu escolho abrir o meu coração à luz que habita em mim e deixar que ela transforme cada instante do dia. O verdadeiro autoconhecimento, ele nasce quando silenciamos o ruído interior e pedimos que o Criador revele o que está oculto em nós. Só a luz divina é capaz de sondar as profundezas do coração e purificar o que nele precisa ser curado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é uma reflexão de um versículo bíblico, Jeremias 17:9. Senhor, sonda o meu coração, revela o que nele precisa ser curado, purificado, minhas intenções, e guia-me na verdade do teu amor, Pai. Refletindo sobre isso, Jeremias, ele profetiza num tempo de grave decadência moral e espiritual de Judá. Alianças erradas, idolatrias, confianças em potências humanas, em vez de Deus. E neste quadro, o coração não é só sentimento individual, é um centro da vida moral e religiosa de um povo. E o profeta denuncia: o problema não está só em atos isolados, mas na raiz, no coração, no coletivo e pessoal que escolhe o caminho errado. Enganoso não significa apenas muito sensível, mas capaz de iludir, de mentir para si próprio. Mais do que todas as coisas, colocar o coração acima de tudo é o juiz interior, que pode distorcer toda a percepção. Então, vamos desesperadamente alinhar essa expressão forte, que indica, né, que o coração às vezes é corrupto e parece sem remédio humano. Nesse ponto, Jeremias vê o coração humano como fonte de inclinação para o erro. Isso não é apenas falho, é enganador. Teologicamente, isso aponta para a condição decaída do homem. O coração inclina-se para a autojustificação, para a idolatria e para escolhas que se mascaram com as boas. A consequência prática disso é confiar no próprio coração sem referência ao divino. É um caminho para o erro. E o que isso significa nos dias de hoje? Psicologicamente, o versículo reconhece viés interiores, internos, racionalizações, autoengano, mecanismo de defesa que nos fazem justificar o que ferimos em nós. Enganar-se não é só pecado moral, é um mecanismo de sobrevivência. Manter uma autoimagem, evitar dor. A advertência de Jeremias é gentil e severa ao mesmo tempo. Precisamos de meios para ver além desses véus internos. No plano energético e esotérico, o coração enganoso ele pode ser lido como o centro emocional que arquiva feridas, crenças limitantes e padrões transgeracionais, sem luz, oração, presença, práticas de purificação. E o centro cardíaco reproduz memórias e comportamentos que se apresentam como verdade, mas que são ecos da dor. A saída é trazer luz amorosa, consciência, para as sombras do coração. Isso transforma e muda a orientação da alma. Deveríamos praticar o exame da consciência guiado. Todos os dias, 5 minutos, pergunte: o que eu estou querendo acreditar agora que me protege da dor? Nisso, há 3 camadas: acontecimento, sentimento e interpretação. E vamos procurar onde o coração está contando uma história que protege o ego. Pergunte-se com fervor: Senhor, revela o que no meu coração está sendo enganado. O que precisa ser visto em mim agora? Vamos permanecer em silêncio, recebendo imagens ou sensações por alguns minutos. Senhor, sonda e cura. Amém. Deus de luz, abra os véus que meu próprio coração teceu para me proteger. Mostra-me as sombras que confundem o amor com medo, a verdade com defesa. Dai-me coragem, Senhor, para olhar, mãos para limpar e um coração rendido que se curva à tua sabedoria. E que a minha alma aprenda a distinguir a voz do ego da tua voz serena. Jeremias, ele não termina apenas em denúncia, ele nos força a reconhecer a necessidade da entrega. O coração é terreno fértil, tanto para a ilusão quanto para a cura. Quando a alma se volta com humildade para o Criador, o mesmo centro que enganava pode tornar-se câmara de graça. A esperança, a luz que sonda, também restaura. Deus ouve com ternura esse tipo de súplica. Quero me curar e não ser iludido pelo coração. Essa frase carrega uma sabedoria antiga, o reconhecimento do coração. Quando ferido, pode confundir brilho com verdade. O que você está pedindo na essência? É a cura antes da luz? Equilíbrio antes da expansão? O que realmente significa não ser iludido pelo coração? Quando o coração carrega feridas, traumas ou desilusões, ele se torna uma lente turva. A iluminação que vem dele, então, pode não ser a luz da alma, mas o reflexo das dores
que ainda busca reconhecimento. Por isso, antes de seguir qualquer impulso emocional, é sábio dizer: Senhor, antes de me iluminar, me cure. Antes de acender, me limpe. E antes de sentir, me revela, Pai. Isso é um ato de maturidade espiritual. O ego quer sentir luz, a alma quer sentir verdade. A verdadeira cura do coração. Cura não é eliminar a dor, é dar-lhe um novo sentido. É o momento em que olhamos para dentro e com compaixão vamos dizer: sim, eu sangrei aqui, mas agora eu acolho essa ferida e a transformo em sabedoria. Cura é o trabalho diário de retirar o poder das memórias doloridas. E o silêncio amoroso que não se vinga, não se ilude e não se vende por falsas luzes. Para que o coração seja instrumento de Deus, ele precisa antes ser vazio de si mesma, um cálice purificado. Vamos viver esse processo espiritual que vive dentro de nós. O que sentimos é o chamado à depuração. Quando a alma entra nessa fase, o Criador retira o brilho emocional e deixa apenas a verdade crua. Parece solidão, mas é lapidação. Parece ausência, mas é um campo onde a cura acontece em silêncio. Nesse ponto, o que cura não é a emoção, é a entrega. Não é sentir Deus, é confiar em Deus, mesmo quando nada se sente. Isso é um caminho prático da cura. Ore com lucidez. Diga: Senhor, livra-me das luzes falsas do meu coração. Sonda-me e cura-me na raiz. Inspire e diga: eu aceito o que é. Ao expirar, diga: eu confio na tua vontade, Pai. A cura espiritual também passa pelo corpo. Banhos de sal grosso e de ervas alinha, com certeza, os chakras na caminhada sobre o sol. Amado Criador, não me des luz sem antes curar minhas sombras. Não permitas que meu coração ferido me guie pelos brilhos do engano. Lava em mim os restos de mágoa, medo e orgulho. Transforma o que é dor em sabedoria, o que é peso em liberdade, e que o teu amor me purifique antes de me revelar. Que eu seja curada, curado, não apenas tocado pela luz. Assim seja, assim é e assim será. Você não precisa se apressar para ser iluminado. A alma que busca a cura é a que realmente chega à luz. A verdadeira iluminação é silenciosa. Ela nasce de dentro do coração curado, não do coração que brilha por carência. E é exatamente isso que o divino está fazendo com nós agora, curando antes de ascender. Vamos adentrar, faça um convite sagrado, à jornada da cura interior. Os buscadores da luz realmente. Hoje abro diante de todos vocês as portas de uma travessia profunda e verdadeira. Uma jornada que não promete brilhos instantâneos, mas revelações autênticas. E é um chamado para todos os corações cansados de ilusões, de amores distorcidos, de promessas vazias e de crenças que aprisionam. Convido cada um de vocês a adentrar comigo na senda da cura das ilusões e do realinhamento do coração, onde deixamos de seguir as vozes do ego e aprendemos a ouvir o sussurro sereno da alma. Aqui o propósito não é iluminar o que ainda está ferido, mas curar o que um dia foi ferido, para que a luz verdadeira possa habitar. E então é uma caminhada leve, uma travessia sagrada, onde o espelho da alma mostrará o que precisa ser libertado, transformado e purificado. Mas também é uma jornada de reencontro com o amor divino. Aquele que não engana, não prende, não exige, apenas cura e desperta. Se o seu coração sente este chamado, venha com vontade genuína. Deixe suas máscaras à porta do templo interior e entre descalço de orgulho, mas repleto de fé. O divino espera por você no silêncio da cura. Essa é uma travessia da cura das ilusões. Agora o convite foi feito e aceito por sua alma. Sigamos com oração de cura antes da iluminação, que será a âncora desta jornada. Amado Criador, não me des luz sem antes curar minhas sombras. Não permitas que meu coração ferido me guie pelos brilhos do engano. Lava em mim os restos de mágoa, de medo e de orgulho. Transforma o que é dor em sabedoria, o que é peso em liberdade. E que o teu amor me purifique antes de me revelar. E que eu seja curado, curada, não apenas tocada pela luz. Assim é e assim será. Vamos seguir com o coração sem véus, numa travessia de cura das ilusões. E com todo o respeito, reverência e fé, vamos abrir agora esse espaço sagrado e que cada palavra dita aqui seja um sopro divino e que cada respiração seja uma prece e que cada coração que chega entre o caminho da própria verdade. Invocação de luz e proteção, em nome do Deus Altíssimo, da Mãe Divina e de todas as hierarquias de luz que amparam os buscadores sinceros. Eu digo o vosso nome, eu sou Luciana, serva da luz e aprendiz do amor.
Consagro esta jornada com pureza de intenção e profunda entrega espiritual. E que esta travessia, chamada Coração Sem Véus, seja abençoada pelos anjos da cura, pelos mestres da compaixão e pelas forças do amor maior que sustentam o universo. Amado Criador, tu que conheces o íntimo de cada ser, sonda agora os nossos corações e caia por terra toda ilusão, toda mágoa, todo engano, travestido de luz. Ensina-nos a ver com teus olhos e a sentir com o teu coração. Transforma em sabedoria a cada lágrima e em força cada cicatriz. E que o amor verdadeiro, aquele que não engana, nasça em nós, limpo, livre e inteiro. Assim é e assim será. Permanecerá na eternidade por tua vontade, Pai. Eu sou a chama viva da verdade divina. Eu sou o coração sendo curado pela força do amor. Eu sou a libertação de todas as ilusões que carregam minha alma. Eu sou o silêncio que escuta Deus dentro de mim. Eu sou o templo sagrado onde a cura acontece. Eu sou a pureza, renascida no fogo da consciência. Eu sou o coração sem véu. E em nome da tua luz, eu retiro agora toda forma de pensamento que me mantém em auto-engano. Eu dissolvo, com o poder do Espírito Santo, todo vínculo energético de ilusão, manipulação e medo. Eu restauro em mim o código original da confiança divina. E a partir deste instante, meu coração vibra em coerência com o Criador. Onde havia engano, agora há verdade. Onde havia dor, agora há amor. E onde havia vazio, agora há Deus. Vamos nesse momento de silêncio e entrega. Agora, em silêncio, coloca a mão sobre o peito. Sinta a batida do seu coração. Ele é o tambor da alma chamando você de volta para casa. Deixa que cada pulsar diga: eu quero ser curada. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero sentir Deus em mim. Respire fundo. Visualize um manto de luz dourada envolvendo todo o seu ser, purificando pensamentos, emoções, memórias antigas. Cada inspiração seja luz. Cada expiração, libertação. Repita: eu aceito a cura, eu aceito a cura e eu aceito a cura. Eu recebo a verdade. Eu me alinho ao coração de Deus. Assim é, assim foi e assim será. Hoje e sempre, por toda a eternidade. Em nome do Espírito Santo, eu destravo todos os portais onde a ilusão se abrigou. Desfaço os laços que me prendem ao sofrimento e desamarro as armadilhas do ego, travestido de luz. Eu sou livre, eu sou íntegra e apenas a verdade de Deus habita em mim. Nada que seja falso permanecerá em mim. A cura das ilusões não é um milagre que desce do céu, é um mergulho. Um descer ao subterrâneo do ser, onde dormem feridas antigas, memórias familiares, traumas e crenças que um dia ajudaram a sobreviver, mas que hoje impede de viver. Não há luz autêntica sem antes haver verdade. Não há elevação verdadeira sem antes haver humildade. O coração que deseja se curar precisa primeiro aprender a calar, pois é no silêncio que Deus sussurra a resposta que o ruído do mundo abafa. E no recolhimento do espírito que se revela, o humano se transforma. Esse processo de cura é uma alquimia sagrada, onde a dor vira sabedoria, a queda vira impulso e a lágrima vira prece. A alma que aceita esse caminho não se torna imune à dor, mas aprende a vê-la como uma mestra vestida de sombra, trazendo na mão uma luz que só acende quando o orgulho apaga. Curar é quando o amor deixa de ser necessidade e se torna presença. É quando o coração cansado de se defender se rende, e se rende encontrando a paz. Hoje, escolho abrir meu coração à luz, que já habita em mim, e deixar que ela transforme cada instante do meu dia. Venha comigo nessa jornada. Vamos transformar as nossas vidas, sem engano, sem corrupção do ego e com a paz de Deus. Beijo na alma de todos vocês.